Vamos falar sobre a descolonização da Ásia e da África. Pode começar. Após a Segunda Guerra Mundial, movimentos que lutavam pela independência de seus países em relação de potências coloniais ganharam força na África e na Ásia. Além dessas lutas internas, cada vez mais ficava evidente no cenário internacional a contradição entre o discurso de liberdade usado na guerra contra o nazifascismo na Europa e a manutenção de impérios coloniais. Nesse contexto, a segunda metade do século XX assistiu a diversos povos dos continentes africano e asiático conquistaram sua independência de domínio colonial e formaram novos países. Ainda durante o século XIX, diversos países europeus utilizavam seu poder militar e a força econômica para implantar o domínio imperialista sobre outros países, em especial na África e na Ásia. Essa política ficou conhecida como neocolonialismo e perdurou ao longo da primeira metade do século XX, além de ter sido uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Contudo, após o final da Segunda Guerra Mundial, os países que ainda possuíam colônias, em especial a Inglaterra e França, além de atravessarem graves dificuldades econômicas, passam a ser cada vez mais questionadas pela manutenção de suas colônias. Não apenas os movimentos internos de libertação das áreas coloniais reclamavam sua independência, como a existência de colônias era considerada incompatível com os princípios definidos pelas mesmas potências coloniais na esfera internacional, como na Declaração de Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948. Por exemplo, diante desses quadros geral, podemos elencar as causas principais que levaram aos processos de descolonização a partir da década de 1940. Declínio das potências depois da Segunda Guerra Mundial, em especial a Inglaterra e a França, após de duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, aos processos de descolonização com o objetivo de conquistar influência sobre novos regimes que seriam formados. O crescimento de movimentos nacionalistas que defendiam seu direito e autodeterminação e a ruptura com a antiga ordem colonial, né? Isso. Essas causas gerais, aliadas ao contexto interno de cada país e sua relação com a metrópole, moldaram os processos de descolonização africano e asiático no século XX. E agora vamos falar sobre a descolonização da Ásia. Ainda antes da Segunda Guerra Mundial, ex-coloniais britânicas como Egito e Iraque conquistaram sua independência em 1922 e em 1932, respectivamente. Na década de 1940, outros territórios como Transjordânia, Palestina e Líbano também se libertaram da dominação colonial. Com isso, percebemos que a luta pela independência do domínio colonial esteve presente na disputa política em diferentes momentos do século XX. Contudo, mesmo após a Segunda Guerra, o grande território colonial inglês e a Índia permanecia sob condição de dominação nesse país. Os movimentos contra a colonização já atuavam desde o século XIX, mas ainda sem obter sucesso. Agora vamos falar sobre a Índia e Paquistão. A partir da década de 40, os líderes hindus Mahatma Gandhi e Nehru intensificaram os protestos pela independência indiana. A marca de suas ações era desobedecida ao civil. Ao contrário de outros movimentos de libertação nacional, Gandhi pregava a resistência através do não pagamento de impostos, do boicote aos produtos ingleses. E temos como exemplo... Em resposta à ação desses grupos para manter seu domínio na Índia, a Inglaterra fez o uso de expedientes como a exploração dos conflitos entre os
hindus e os muçulmanos, que também viviam no país e eram liderados por Mohammed Ali Jinnah. Ali Jinnah. Apesar dos esforços ingleses em prosseguir com a dominação colonial, a Índia conquistou sua independência em 1947, mas sem a criação de um único estado. Além da República da Índia, majoritariamente hindu, foi criada a República Muçulmana do Paquistão, país da maioria muçulmana. Mesmo com a conquista de seus estados nacionais, o conflito entre hindus e muçulmanos persistiu, o que culminou culminou com o assassinato de Gandhi foi em 1948. Isso. Por um militante de grupo hindu radical que discordava da política pacifista do líder indiano. As desavenças entre Índia e Paquistão persistiram após a morte de Gandhi e resultaram em uma guerra em 1965. As constantes ameaças entre os dois países fizeram que ambos passassem a investir no desenvolvimento de armas nucleares. Nucleares. Criando um cenário tipo de tensão permanente na região. E sobre a descolonização da África e a Conferência Bandung. Alguns anos após a descolonização da Índia, em 55, 29 países, sendo que 23 eram africanos e 6 asiáticos, se reuniram em Bandung, na Indonésia, para discutir a posição dos novos estados na ordem mundial bipolar, característica da Guerra Fria. Além da política de não alinhamento automático a nenhuma das duas superpotências, os países presentes na conferência afirmaram seu direito à autodeterminação e o repúdio a todas as formas de colonialismo. Nesse sentido, o principal resultado da conferência de Bandung foi o impulso dado aos movimentos de independência no continente africano. Os processos de descolonização da África deram principalmente a partir da pressão de movimentos de dentro das colônias. Contudo, esse movimento não possui uma atuação uniforme, por isso fizeram uso de estratégias diferentes para conquistar a independência de seus países. Alguns desses movimentos desencadearam conflitos militares contra as metrópoles, como no caso das antigas colônias Argélia, o Congo, a África Oriental e Belga. Contra a França, Bélgica e a Inglaterra, que resultaram na criação de novos países. Em outros, prevaleceram as negociações diplomáticas que, inclusive, preservaram interesses econômicos das metrópoles. Dentre os diferentes casos também, cabe destacar as colônias portuguesas, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que conquistaram sua independência em 1973, né? Até 75. Isso. Algumas das últimas do continente africano, nesse contexto, observamos que os conflitos internos existentes em Portugal, que culminaram na Revolução dos Escravos, derrubando a ditadura portuguesa, contribuiu contra os movimentos de libertação desses países africanos. Entretanto, apesar de terem conquistado a independência de seus países, os movimentos de libertação dos africanos foram marcados por diversos conflitos internos, o que acabou por estimular guerras civis, processos de segregação e até as próprias fronteiras artificiais estabelecidas pela potência coloniais no século XIX, que não respeitavam os traços étnicos e culturais, contribuíam com o segmento desses conflitos. O resultado é que, apesar de conquistarem sua independência administrativa, esses países africanos continuaram em maior ou menor grau dependentes das antigas potências coloniais, bem como reféns de disputas internas que restringiram seu potencial de desenvolvimento. É isso. Então é isso.
Obrigado.